Bom, então vamos lá. Nós vamos partir para a confecção do nosso dentinho provisório, tá? Então, eu separei aqui isolante, tá? Vaselina, as resinas polimerizáveis, né? Líquido e pó, tá? Pote DAP, pincel, algodão, instrumentos. Basicamente, com esses instrumentos eu consigo resolver 99% das minhas questões de prótese dentária, tá? Então, eu coloquei aqui pra gente fazer o polimento. Dentes de estoque, porque nós vamos fazer nas duas indicações, tanto na técnica da bolinha, quanto na técnica com dente de estoque. Então, vamos lá. Então, vamos fazer depois com os dentes de estoque, ok? Primeiramente, nós vamos começar aqui fazendo com a técnica da bolinha. Vamos lá. Então, eu já preparei, né? Separei previamente aqui a minha resina acrílica, pó e o líquido. Então, antes de mais nada, a gente vai começar fazendo o isolamento da área que a gente vai trabalhar. No caso, eu estou usando esse tipo de isolante porque nós estamos trabalhando aqui em um gesso, tá? Mas, quando a gente trabalha na boca do paciente, a gente utiliza a vaselina, tá? São propriedades diferentes, como eu estou mostrando aqui para vocês. Estou utilizando o gesso, então, estou usando um isolante próprio para gesso. Então, repare que esse dente já foi feito o preparo, né? E a moldagem. Então, um preparo bem paralelo entre as paredes entre si, sem causar retenções grandes, né? E a gente consegue avaliar ali um término gengival, uma margem gengival livre, o que vai nos favorecer para que não haja ali invasão do espaço biológico. Então, feito isso, depois de isolar o dente da boca do paciente, nós iremos para a técnica da bolinha, tá? E aí, você coloca uma boa quantidade de resina, o pó, né? E acrescenta o líquido. Nesse caso aqui, é preferível que a gente coloque o pó depois, né? Que vai acrescentando aqui um pouquinho mais de pó. Nesse caso, vai sobrar bastante aqui, tá bom? Mas é só para que vocês vejam que é melhor, na verdade, sobrar do que faltar lá na hora, ficar pouca resina. Então, aqui, depois de você misturar bastante, ela precisa ficar bem plástica, assim, com esse formato aqui, ó. Agora, a gente aguarda a plastificação dessa resina, questão de uns 2 minutinhos. Então, eu gosto de esperar essa plastificação com o pote tampado para não acontecer a evaporação da resina autolíquida. Bom, passados aí 2 minutos, a gente começa a observar que a textura já está mudando, né? Ela já saiu daquele estado assim mais líquido e já está começando a tomar a presa aqui. Então, feito isso, você vai tirar tudo da estrutura e começar a trabalhar isso, né? Espera mais uns minutinhos, uns 30 segundos já é suficiente para essa bolinha tomar mais... Ó, já começou. A gente já percebe ali que a gente consegue manipular. Então, essa é a textura ideal para a gente trabalhar. Tem como você pegar um arco para eu pegar e fazer aqui um antagonista? Só para mostrar aqui. Um inferior, um arcado inferior. Então, a gente acrescenta na arcada o que eu tô fazendo aqui? Eu tô acomodando a minha resina. Aí, você vai colocando a resina líquida e removendo esses excessos aqui, ó. Tanto por vestibular, quanto por palatina. E como é que nós vamos tirar aqui essa oclusão, né? Você vai pedir para que o paciente oclua. Estou só encaixando primeiro. Então, você vai solicitar que o paciente oclua, tá? Feito isso, você já vai acomodando essa resina e removendo esses excessos. Ó, eu tô tirando aqui da cervical,
das interproximais, começando a dar uma forma para esse futuro dente, tá? Então, fica mais fácil quando você faz esse planejamento antes da resina. Me ajuda aqui. Então, antes dessa resina tomar presa, antes da resina tomar presa, você vai acomodando essa resina e dando já o formato do dente. Então, é isso. Olha só como é que ficou aqui a vestibular. Depois nós vamos fazer o quê? A remoção desses excessos, tá? Por palatina também, tá? Aí você pede para o paciente desocluir, sempre lembrar de isolar o antagonista. Não façam isso em casa. Então, aqui você, ó, remove a palatina, agora sempre molhando a sua espátula no líquido, na resina líquida. Aí, remove esses excessos aqui, por palatino também. Pede para o paciente ocluir novamente. Então, vou fazer o que eu não tinha feito, né? Isolar aqui o antagonista. Então, o paciente vai o quê? Vai ocluir novamente. Gente, como isso aqui é uma aula demonstrativa, essa oclusão aqui, o antagonista não é do paciente, tá? Mas eu tô considerando como se fosse, só para que vocês identifiquem aqui qual que é a técnica indicada aqui, tá bom? Então, vai molhando aqui, ó. Então, o paciente já ocluiu, beleza, já temos aqui uma referência. Sempre seca o pincel, não vai deixar esse pincel estragar no primeiro trabalho que você vai executar. Bom, aqui eu tô utilizando a espátula 31, mas na boca fica mais delicado a gente utilizar a espátula 24, né? Aquela de manipulação de material, ou ainda uma espátula de resina, tá? Que ela é mais delicada, então a gente tem condições ali de trabalhar os detalhes desse trabalho. Bom, feito isso, a gente já tem ali praticamente o escopo desse dente. Agora é trabalhar o quê? A anatomia, né? Aquelas aulas de anatomia que a gente tem para terminar de dar forma a esse dente. Então, eu vou primeiro esperar que essa presa aconteça para pensar em remover esse dente daqui, tá? Se ele estiver bem isolado, né? Então, não vai ter problemas aqui na hora dessa remoção. Você vê que eu tô tendo esse cuidado de estar removendo esses excessos na interproximal aqui, ó. Bom, passados aqui mais um minuto, a gente volta para o modelo e começa a observar que ele já está começando a soltar. Ó, o dente já está começando a soltar. É importante a gente fazer isso antes dessa presa final. Porque senão, depois que ela plastifique totalmente, o que vai acontecer? Tem um grande risco dela contrair e assim você ter um fator de retenção tão grande que fica complicado se remover esse dente. Então, tira, certifica que realmente está bem isolado, tá? E aí sim, você retorna com o seu dente. Olha só, a parte interna como é que ficou, tá? De íntimo contato lá. Então, agora a gente tem condição, né? De avaliar que realmente foi preenchido todos os espaços e tudo mais. Então, a gente vai esperar mais um pouquinho. Importante ver o lado certinho para não colocar errado, ó. Esse aqui é vestibular e aqui é a palatina. Dificilmente vai criar retenção depois que acontecer aqui a presa final. Então, a gente pode fazer o quê? Garantir que realmente está removendo ali, ó, os excessos. Esses excessos aqui entre entre os dentes, né? Ó. Ponto de contato precisa estar muito bem planejado. Provisório, precisa garantir que a gente vai ter uma estrutura adequada para o paciente utilizar o fio dental e ter uma margem bem adaptada. E ter uma margem bem adaptada, tá? Para que assim a gente consiga
manter a qualidade gengival, a saúde periodontal para a confecção do futuro dente definitivo, né? Quando a gente for moldar, a gente ter uma gengiva saudável. Então, já tá começando a tomar presa. E daqui a pouco eu volto com a presa finalizada pra gente fazer os ajustes desse dente. Bom, nós já temos aqui uma presa inicial, tá? Não tá finalizada, mas já dá pra gente, ó, já começou uma plastificação maior. Então, eu vou delimitar aqui, né, o que que nós iremos desgastar para poder manter aqui uma anatomia. Então, eu gosto de deixar essa região aqui mais reta. E aqui onde eu tô delimitando é a margem, que é onde a gente vai começar a angular esse preparo na broca. Área de luz, ela especial dá bom pra abordar, o que você acha? Isso. Ai, não sei falar desse jeito. Área de luz, área de espelho e área de sombra, né? Isso é bom. Aqui é a área de luz aqui, né? Então, onde eu tô aqui pintando é a área de luz. E aqui, onde eu tô deixando sem pintar, é a área de espelho. Então, é onde a gente começa a angular para esse trabalho ficar com uma anatomia adequada aí. Então, eu tô delimitando aqui onde vai ficar as cúspides e vamos partir para o desgaste desse dente. Vamos fazer logo aqui também por trás. Então, aqui onde eu tô pintando é onde a gente vai precisar, de fato, desgastar de primeira mão. Vamos partir para esse desgaste. Ai, meu Deus, será que vai dar para fazer aqui? Vamos, Ah, é. Aqui eu vou desgastar com uma Max Cut, porque eu estou fazendo fora da boca do paciente, mas isso não impede de maneira alguma que você trabalhe esse tipo de preparo com uma alta rotação dentro da boca do paciente, tá? Eu vou estar fazendo esse primeiro desgaste com a Max Cut, porque vamos acelerar aqui um pouco esse processo. Vida de blogueira não falta, né? Então, hoje, está do Brasil, aí ela disse isso aqui, ó, já tá arrastando o conteúdo. Então, a gente vai também agora pela palatina, vamos fazer a mesma coisa. Onde a gente desenhou aqui, nós vamos desgastar. Lembrando que a anatomia dessa palatina, ela é mais reta, não tem tantos ângulos, comparado com essa vestibular, que eu tô mantendo aqui, ó, esse ângulo triangular aqui na vestibular. Então, o foco aqui não é passar para vocês todos os detalhes da confecção dessa anatomia. Isso aí é preciso realmente você buscar uma revisão, né, junto às aulas que você obteve da parte de anatomia, de confecção confecção de planejamento de anatomia, tá? Então, nos conteúdos da faculdade, tenho certeza que você teve acesso a esse tipo de planejamento. Então, faça anatomias, a sua escultura, conforme você considera que vai ficar um dente assim, bem apresentado. Então, o que eu posso dizer para você é que quanto mais você planejar um dente, devolvendo ali formato, né? Trazendo ali uma resolução para que o paciente consiga utilizar o fio dental, é isso que é o mais importante, tá? Então, cada um tem a sua mão para desenvolver essa técnica. O importante é isso, que o paciente consiga utilizar o fio dental e também
que a gente consiga dar um mínimo de conforto aí para esse paciente conseguir a mastigação. Então, depois que já está totalmente feita a presa desse dente, eu gosto de fazer esses ajustes finais na Maxfoot fora da boca do paciente. Porque aqui eu consigo avaliar como que está o acabamento cervical, marginal ali, né? Eu preciso que, vamos lá, eu preciso delimitar aqui aonde que acaba esse provisório, que é o limite ali do meu desgaste. Então, eu vou finalizar esse planejamento de desgaste nesse limite aqui que está desenhado, tá? Então, o que eu estou fazendo é ajustando. Pisa aí para mim, pode ser? O que eu estou fazendo aqui é fazendo esse acabamento final para que a gente tenha uma maior adaptação e também para que a gente consiga esse término gengival muito adequado, com o mínimo de biofilme, com uma boa adaptação gengival, para que assim o paciente consiga mastigar de forma efetiva. O que nós precisamos identificar, na verdade, é uma anatomia adequada. Então, aqui na frente, que vai precisar, tem bastante área gengival aqui, ó, a gente não está invadindo o espaço interno desse provisório, e sim a gente está desgastando até a margem dele. E agora, a gente pode já voltar para a boca e fazer um primeiro teste. Quero nem a cara que eu tô fazendo. Faz parada. Então, vamos lá fazer esse encaixe para ver como é que ficou? Só que agora a gente vai fazer o quê? O acabamento fino. O que que eu observo aqui, né? Aqui nós vemos um excesso, temos que desgastar aqui. Tá invadindo o corredor bucal. Se você olhar de lado aqui, ó, ainda tá invadindo o corredor bucal. Então, vamos agora para esse acabamento fino. Tá? Esse acabamento fino, eu gosto de fazer na boca do paciente. Então, eu tô só marcando aqui o que que a gente ainda vai desgastar um pouquinho mais. Então, eu gosto de fazer esse acabamento fino na boca do paciente para que a gente consiga fazer essa relação desse dente com os dentes contralaterais. Então, eu desgasto mais um pouco aqui e dou um acabamento melhor para essa margem cervical aqui. Precisei cobrir aqui a minha bancada, porque vai molhar aqui um pouquinho. E porque eu vou trabalhar agora com a alta rotação. E essa broca é uma broca, olha só, multilaminada, né? Ela é de haste curta, para acabamento mesmo de trabalhos na resina. Então, pisa mais para ver se sai mais água. Então, eu tô indo lá onde eu delimitei. E tô melhorando a minha cervical para que esse acabamento seja finalizado em 0. Eu não posso ter aqui nesse momento, aqui, ó, nesse espaço, um degrau. Não é essa a intenção, para não favorecer o biofilme, acúmulo de biofilme. Então, eu vou dar o acabamento minimalista. Tá bom. Acho que só mais um pouquinho. Bom, identificamos aqui que precisava melhorar um pouquinho na mesial.
Sempre lembrando do espaço de espelho e os pontos de luz, tá? Então, onde vai a luz, a gente vai deixar mais paralelo, mais reto, tá? E aonde tem espelho, a gente vai arredondar. Agora, feito isso, a gente vai voltar na oclusão ali, na boca do paciente, e checar todas as questões oclusais, tá bom? E assim a gente finaliza o nosso planejamento do provisório feito através da técnica da bolinha. Sucesso aí para vocês. Vamos colocar a mão na massa e fazer na clínica. Eu quero todo mundo fazendo e me dizendo se deu certo. Vamos fazer então agora um provisório com dentes de estoque, tá bom? Quero dar só uma dica para você. Você sabe diferenciar o que é superior do que é inferior? Quando você pega aqui uma cartelinha dessa aqui? O que for inferior tem a oclusal voltada para cima, tá? Então, esse aqui é inferior. E o que for superior tem a oclusal voltada para baixo. É como se fosse uma oclusão aqui, ó. Então, imagina que você tem aqui, ó, os elementos dentários. Quando tem a oclusão, superior fica com a oclusal para baixo. E a inferior fica com a oclusal para cima, tá bom? Então, eu tenho aqui uma cartelinha superior. E o dente que eu vou utilizar vai ser esse aqui, tá? É um dente premolar. Perceba que tem nada de encaixe aqui. Perceba que não tá nada encaixando aqui, lógico, a gente vai precisar desgastar bastante. Então, eu vou preservar, provavelmente, daqui para baixo dessa vestibular. Vamos contar aí 3 milímetros para desgaste dessa cervical. E também vou desgastar toda a minha parte palatina, para que a gente faça o encaixe adequado aqui nesse pino. Então, vamos que vamos. Você consegue pisar lá para mim, doutor? Peraí, deixa eu só demarcar isso que eu falei agora. Bom, então nós vamos desgastar em torno de 3 milímetros aqui. Vamos desgastar 3 milímetros aqui e também toda essa estrutura aqui palatina. Vai sair tudo isso aqui. Vamos que vamos. Eu começo já removendo o que vai sair da parte cervical ali, vestibular. Feito isso, eu vou com bastante gosto, desgastando aqui essa palatina, lembrando que lá temos um pino. Então, precisa sair realmente muita estrutura dessa parte palatina. Para que a gente faça de cabeça assim, a gente tem um encaixe bom ali. Então, eu desgasto muito essa palatina. Então, essas coisas acontecem, né? Luva furada. Então, bom, isso aqui foi o que foi feito de desgaste. Vamos fazer agora aqui uma primeira adaptação pra gente ver previamente como é que tá. Ó, daqui de cara eu já vejo que eu posso descer mais aqui nessa cervical. Vou tirar mais 1 milímetro da cervical. Vamos ver a palatina? Tá praticamente encaixando a palatina. Tá? Ainda preciso desgastar mais um pouquinho aqui, ó, na parte mesial. Olha só. Pra não bater nada no pino. Então, vamos que vamos. Então, vou tirar aqui 1 milímetro. Muito pouquinho aqui na cervical. E vou tirar também essa estrutura aqui da mesial. Então, aqui, ó, a estrutura palato-mesial aqui, a parte voltada para a mesial, tava batendo um pouquinho no núcleo. E aí, eu faço o quê? Vou refinando essas paredes internas desse preparo. Eu posso entrar mais um pouquinho aqui para que esse pino fique bem ajustado, bem adaptado. Outra dica que eu tenho para passar é aqui é a cervical. Deixa ela mais fina. Deixa ela um pouco mais fina.
Vamos lá fazer esse ajuste. Então, aqui tá o dente. Praticamente, nós já temos aqui uma boa adaptação, né? Olha lá. Vou tirar mais um pouquinho ainda, muito pouco aqui nessa mesial. Porque esse dente não vai girar na hora que eu fizer esse encaixe aqui. Pela palatina, eu não vou desgastar mais nada, não precisa. Só mesmo agora, aqui nessa mesial, para que ele encaixe um pouco melhor. Aqui. Vai. Tô desgastando na mesial. Baixo vestibular. Bom, creio que já seja suficiente, mas vamos ver aqui. Tá ótimo. Então, agora nós vamos preparar a resina acrílica pó e líquido. Bom, aqui eu fiz o isolamento, tá? No caso, como eu tô trabalhando em gesso, eu fiz o isolamento com esse material aqui, que ele é um isolamento próprio para passar ali no gesso, tá? Só que na boca a gente vai utilizar o quê? A vaselina normal, tá? Então, passa a vaselina e vamos utilizar, então, pó e líquido da resina acrílica. Então, já separei aqui previamente pó e líquido. E vamos primeiro começar aqui, ó, colocando aqui a resina no meu preparo. Então, eu vou por acréscimo, adaptando aqui a resina em toda a estrutura do meu preparo, tanto por vestibular quanto por palatina, tá? Esse processo não pode ser muito demorado, porque essa resina ela vai começar a tomar presa. E a gente precisa dessa plastificação por inteiro. Então, eu acrescento aqui nesse preparo, reservo e vou para o meu dente. Então, o meu dente, ele não pode ter vaselina. Se tiver vaselina, não vai pegar. Então, você vai acrescentar aqui sem fazer nenhum tipo de isolamento. Então, coloca bastante, preenche, tenha certeza de que tá preenchendo toda a estrutura interna desse dente. Feito isso, nós iremos fazer essa adaptação na cavidade bucal. Então, eu venho aqui. Então, feito isso, eu vou adaptar esse dente na cavidade bucal. Tá? Sempre mantendo a resina acrílica líquida disponível, porque você ainda vai fazer o quê? Esses ajustes finais. Aqui, eu ainda vou colocar mais um pouquinho por palatina de resina, pó e líquido. Então, você vai pegando aqui e vai acrescentando. Vai virar um pouquinho de lambança nesse momento, é assim mesmo. Aí, você vem ajustando com o líquido. Ó, aqui ainda tá muito fina essa parede, a gente tá até visualizando ali o pino. Feito isso, nós iremos remover os excessos de resina antes que ela plastifique total. Então, eu gosto de utilizar aqui a espátula de resina. Vem com a espátula de resina, coloco o líquido e vou removendo esses excessos, né, cervicais. Então, é preciso que comece realmente o material a tomar presa para a gente ter um melhor domínio ali da remoção desse material, pra gente ter certeza que não tá tirando a lenha, tá? Então, tenha certeza também de já ir removendo dos dentes laterais ali, contralaterais, né? Não laterais. Nesse caso aqui, tá faltando um pouquinho
Tá faltando um pouquinho só de resina aqui, tá fino. Tá bom. Então, a gente vai acrescentar pouca coisa aqui ainda, aqui na palatina, ó. Eu vejo que eu posso descer mais um pouquinho aqui, chegando próximo aqui dessa cervical. Então, é um trabalho realmente de detalhes. Como tá sobrando, eu vou botar mais. Bom, nesse caso aqui, é melhor sobrar um pouco de resina do que faltar. Então, eu já tô botando um pouquinho já além. Bom, nesse ponto, nós já temos ali uma adaptação ali. Então, eu venho com uma sonda para ter certeza que não vai tirar muito excesso ali de material. Então, a sonda vai fazendo esse ajuste minimalista. Então, ali no ponto de contato, olha, a gente vai tirando essa resina que tá sobrando. Depois a gente desgasta, não tem problema, que é só para que ela não tome presa desse jeito. Então, aqui eu consigo tirar ainda, ó. Não terminou de tomar presa total. Bom, esse daqui é o aspecto inicial do nosso provisório. E nós vamos fazer o mesmo processo de desgaste, como foi feito ali no planejamento do provisório de bolinha, tá? A gente vai com uma broca de alta rotação e vai removendo os excessos visíveis ali, tá? Próximos aqui dessa margem, perto dessa cervical. E, claro, observar se essa oclusal está de acordo com contatos infra. É melhor que tenha contatos infra do que muito contato e assim fique contato prematuro, tá? Então, a ideia aqui é tirar realmente esses excessos na broca de alta rotação na boca do paciente. Antes de tomar presa final, é preciso a gente remover esse dente. Senão, ele pode, sim, plastificar e não sair mais por motivos de fatores de retenção aqui, ó. Porque é normal ficar um pouco de excesso de resina aqui, principalmente nessas interproximais. Então, olha, você vai checando durante o processo se tá acontecendo isso. Ó, aqui eu já vejo que tá tendo, ó, né, tá conseguindo sair fácil. Então, ok. Só que como não tomou presa total aqui na palatina, não vou mexer ainda. Vou esperar mais um minutinho. Então, aqui, o que que eu fiz? Já tirei, ó, já verifiquei essa presa inicial e coloquei mais um pouquinho de isolante para garantir que todo o procedimento aqui, todo o material tá bem isolado. Nosso fragmento dentário precisa estar totalmente isolado, tá? Então, feito isso, olha só, a gente já tem uma boa adaptação desse provisório. O que nós iremos fazer agora é apenas remover esses excessos. Se a gente tira esse dente e avalia a parte lingual, a gente identifica que temos aqui excesso de material. Então, você pode pegar com um lápis, você demarcar aonde está acontecendo essa margem, tá? E você desgastar por fora dessa margem, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Mesmo procedimento da técnica da bolinha. É fazer esses desgastes de maneira bem seletiva, bem minimalista, tá? Eu vou começar, então, aqui, desgastando essa parte vestibular com uma alta rotação.
Então, a gente tá indo aqui com a alta rotação e uma broquinha para acabamento, tá? Ela é multilaminada e de haste curta, não precisa ser longa, não. Aqui, eu tô indo exatamente na cervical do dente. Não tô desgastando, não tô pesando a mão, tá? Eu tô indo só mesmo removendo esses excessos, porque a ideia aqui não é nem desgastar essa vestibular, tendo em vista que o dente de estoque, ele já me apresenta uma estética muito boa. Então, a intenção é não desgastar essa vestibular, para a gente não perder essa anatomia, esse formato desse dente. Então, agora a gente vai pela palatina, fazendo sempre esse ajuste, esse alívio. Pensando sempre ali no quê? Numa adaptação cervical. Isso é o mais importante de um dente provisório. É que ele tem essa adaptação cervical boa. Então, aqui, vazou um pouquinho de resina. Estou desgastando só esse excesso da resina que vazou. Bom, com isso, o que que nós temos aqui, né? Temos um dentinho já assim, já com cara de dentinho, só que eu finalizo esse acabamento agora, né? Bom, então nós temos aqui já uma anatomia prévia, só que nós ainda temos excessos interproximais. Então, isso daqui eu gosto de remover com a mini cut ou a max cut, porque eu acredito num acabamento melhor feito com elas. Então, vamos para lá. Então, vamos fazer agora essa adaptação, vamos fazer agora, então, esse desgaste seletivo nas interproximais. Sempre lembrando que aqui nós temos a margem cervical aqui desse elemento. Então, ó, de formato, sem desgastar a parte interna desse preparo, tá? Porque aqui nós já temos uma adaptação interna. Então, eu tô removendo os excessos, sem invadir a região interna desse preparo. Aqui a interproximal. Olha só, você vai... Então, temos aqui, né, a interproximal, a mesial, vai. Nós iremos desgastar essa mesial, tomando um cuidado para não invadir o preparo mais cervical. Então, eu vou deixar ele mais liso, terminando em 0. Olha só o movimento que a broca faz. Lembrando que a gente não pode tirar muito para não tirar-lhe o ponto de contato. Tudo muito sutil, com muita calma. A gente faz agora uma primeira prova na boca do paciente. Então, aqui nessa prova, ó, eu identifico que o quê? Eu preciso agora, com a alta rotação, tirar esse... A gente não pode deixar assim, ó. Aqui, o que criou aqui foi um gapzinho, ó. Precisa terminar em 0, tá? Mas olha a palatina como que ficou. Tá? Então, a palatina ficou bem ajustada. Só faltando, então, a gente vai com a alta rotação na vestibular. Então, eu venho na vestibular, só na parte cervical ali, para que esse preparo termine em 0. Ele não pode terminar com... Pisa mais um pouquinho só. Aí. Ele não pode terminar com degrau. Tá bom. Bom, é isso. Terminamos, então, o nosso provisório. Ele ficou com essa característica, tá? Olha só, sem excessos, bem adaptado. E depois de feito isso, você sempre precisa checar
a oclusão desse paciente. E identificar essa oclusão é fundamental, primordial, para que a gente obtenha sucesso, não tenha toques prematuros que vão facilitar ali, ó, a soltura desse provisório, tá? Já falei aqui, esse antagonista não é desse dente, é que é só para poder, né, exemplificar para você. Mas essa oclusão, ela precisa ser checada. Se estiver tocando, é melhor que ele fique em infraoclusão do que ele fique com contato prematuro.